Olá, Thames, tudo bem? Vamos gravar agora o vídeo tirando todas as suas dúvidas da aula 1 do curso de análise da coloração pessoal. No primeiro questionamento, você fala, quando uma pessoa muda a coloração do seu cabelo, a sua cartela de cores pessoal muda também? Sim, com certeza a coloração da pessoa muda quando o cabelo ele é alterado. Por isso é sempre importante que a gente analise o cabelo da cliente de quando ela nasceu e veja todo o processo de mudança até onde está agora. Né? Então, existem várias pessoas que têm um cabelo, por exemplo, preto quando nasceu, a pele bem clara, os olhos escuros, então ela seria do tipo inverno, e aí ela vai e manipula o cabelo para um ruivo bem escuro, então ela já passa a ser a pessoa do tipo primavera e não mais inverno, porque a gente sabe que a coloração ela é feita a partir de 3 elementos: cor de olho, cor de pele e o tom de cabelo. E o que é que a gente pode manipular hoje em dia? Geralmente é o tom do cabelo. Então a resposta é positiva. Quando a gente muda a coloração do cabelo, muda a paleta também. Ainda não consigo identificar a coloração pessoal. Quando a gente pensa em coloração pessoal, a gente tem que pensar nos 3 elementos que eu acabei de citar. E aí, com base nisso, a gente primeiro vai pensar se a pessoa ela é quente ou fria. Quando a gente pensa se uma pessoa ela é quente, ela vai poder ser do tipo primavera ou outono. Então, uma pessoa quente, ela tem as cores da pele dela são mais puxadas para o dourado, para o amarelado, para o alaranjado. É uma pessoa que tem tons mais bronzeados. Quando ela vai ao sol, ela fica dourada, ela tem veias verdes. Já uma pessoa fria, ela pode ser do tipo inverno ou do tipo verão. No nosso exercício do curso, na primeira aula, a gente tem esses exercícios que você ainda não respondeu, que você pode responder e tentar analisar a coloração com base na teoria. E a partir disso a gente vai treinando. Por exemplo, aqui a Julia Roberts, ela tá com 2 cabelos diferentes, onde a gente nota basicamente que a mudança da coloração faz com que o contraste pessoal dela fique totalmente diferente. Quando ela tá loira, o contraste já fica de médio a pouco contraste. Aqui, quando ela já coloca um ruivo, um cabelo mais castanho, ela já tem muito contraste. Então, em ambos, ela é outono. Só que aqui ela já está indo para um outono fluindo para o inverno por conta da coloração do cabelo. Então são nuances que a gente tem que treinar e educar o olhar para que fique bem claro os questionamentos. Como saber as cores que combinam entre si? Ou na moda existe essa coisa de combinadinho. Não existe muito essa coisa de combinadinho, mas existem acordes cromáticos, como a gente colocou na aula. Então são combinações que a gente pode utilizar, que o círculo cromático nos oferece. E aí a gente pensa em combinações de cores complementares, que são as cores que estão opostas no círculo cromático. Aí você cria combinações modernas, ousadas. E existem as combinações com as cores análogas, que são as cores que estão lado a lado. Se a gente pensa se o laranja e o roxo combinam, sim, eles combinam. Aí depende do quê? Do tom da cor. Você pode usar todas as cores, mas vai depender do tom. É interessante que dentro de uma combinação, os questionamentos. Como saber as cores que combinam entre si? Ou na moda existe essa coisa de combinadinho. Não existe muito essa coisa de combinadinho, mas existem acordes cromáticos, como a gente colocou na aula. Então são combinações que a gente pode utilizar, que o círculo cromático nos oferece. E aí a gente pensa em combinações de cores complementares, que são as cores que estão opostas no círculo cromático. Aí você cria combinações modernas, ousadas. E existem as combinações com as cores análogas, que são as cores que estão lado a lado. Se a gente pensa se o laranja e o roxo combinam, sim, eles combinam. Aí depende do quê? Do tom da cor. Você pode usar todas as cores, mas vai depender do tom. É interessante que dentro de uma combinação as cores estejam no mesmo tom, a não ser que você crie uma combinação monocromática, que aí é você escolher uma cor e variar todos os tons dessa cor na mesma composição do seu look. Uma pessoa negra pode usar muito contraste? Sim, e deve usar muito contraste. Normalmente as pessoas negras, elas possuem a coloração ou do tipo inverno, e aí a gente pensa nessas negras puxadas pro azulado, né? E tem muitas negras com o olho claro, um olho azul ou um olho verde, e aí essas negras são do tipo inverno, e a gente sabe que a coloração inverno pede muito contraste. Ou as negras, elas podem ser com um tom mais puxado pro marrom, e aí seriam as negras quentes, que tem a coloração mais voltada pro outono. E elas também devem usar contraste, mas não tanto quanto as negras puxadas para um tom de azul. A gente pensa na Lupita Nyong'o, que é uma negra muito bonita, que sempre usa contrastes e cores voltadas para o verão e fica super bem. Quando a pessoa tem pouco contraste, ela combina com tons pastéis? Exatamente. A pessoa que tem pouco contraste, ela deve usar tom sobre tom, tons mais medianos. Então, se a gente pensa numa pessoa com tons pastéis, é uma coloração verão. Verão pede pouco contraste. A gente pensa na Cameron Diaz,
na Cate Blanchett. São atrizes, a Nicole Kidman, que a gente também colocou na aula, que ficam melhor com os tons pastéis, que a gente não vê a cor chegando antes dela. A gente fala que a coloração, as cores, elas têm que andar junto com a pessoa, mas não se destacar antes dessa pessoa. Então a gente tem que usar as cores a nosso favor, não que a cor seja... Como identificar o nosso valor e a nossa intensidade? Valor tem a ver com luminosidade da cor. É o quanto uma cor ela é clara ou escura. Então, quando a gente pensa em valor dentro da coloração pessoal, a gente tem que analisar se essa pessoa tem mais cores claras na coloração dela, na pele, no olho e no cabelo, ou mais cores escuras, ok? Então, com base nesse valor, a gente vai começar a entender se ela tem muito contraste ou pouco contraste. Intensidade tem a ver com saturação da cor. É o quanto a cor ela é pura, ela é simples ou ela é diluída. Então, se a gente pensar nas paletas de coloração, duas paletas com intensidade muito alta é o que? A primavera e o inverno, que são cores bem intensas. Já as colorações com cores menos intensas, portanto opacas, são as colorações do tipo verão ou outono. Qual a diferença que determina se a pessoa ela deve usar as cores verão ou primavera? A verão e primavera, o que elas compartilham em comum? São pessoas que têm colorações com cores mais claras. Então, tanto verão quanto primavera são cores claras, porém, verão é uma coloração mais opaca e a primavera é uma coloração com cores mais saturadas. Primavera é uma coloração que a gente chama do tipo quente e verão é uma coloração fria, ok? Então, essas duas elas compartilham em comum apenas o valor, que são o quê? Cores claras. Uma pessoa negra bem escura combina com que estação? A gente vai tentar entender se essa pessoa negra ela tem um olho mais escuro ou um olho claro ou o tipo da cor do cabelo dela. É importante analisar, bato nessa tecla novamente, a foto de quando essa pessoa nasceu. Normalmente uma negra bem escura, que tem os tons mais azulados, ela vai combinar com cores do tipo inverno ou com cores do tipo verão. Já se for uma negra bem escura, com tons mais do tipo marrom ou tons mais quentes e dourados, vai combinar com os tons mais opacos e mais escuros do outono. E o preto fica bem em todo mundo. Interessante você tocar nessa questão, porque o preto, ao contrário do que as pessoas pensam, é a cor que menos fica melhor na maioria das pessoas. Então o preto é a cor que fica perfeita para pessoas do tipo inverno. São pessoas com a paleta fria, que tem muito contraste. Quando a gente pensa no inverno, a gente pode pensar naquela pessoa branquinha, com os tons bem rosados, avermelhados e azulados, o cabelo escuro, o olho escuro, né? Até a Ana Paula Arósio, ela tem um olho azul, mas é um olho azul escuro. Então o preto fica bem em pessoas que precisam de contraste. E aí o preto fica ótimo nas pessoas do tipo inverno, fica bem nas pessoas do tipo outono, mas portanto fica péssimo em pessoas do tipo primavera e verão. Então a gente tem que desmistificar e saber que o preto não fica bem em todo mundo. Em relação às outras cores, todas as cores a gente pode utilizar. Vai depender então do quê? Da tonalidade de cada cor, ok?